Nós chegamos na Power quando ainda era Juvipower, era juventude. A gente participou da transição até o primeiro ano da Power, que foi um ano do sobrenatural. Convertemos aqui, encontramos Jesus aqui, batizamos, casamos. A minha mãe batizou aqui através de uma célula que tinha na Green Gold, onde eu trabalhava. Casamos a sua mãe aqui? Casamos a minha mãe aqui, verdade. E a minha mãe ficou 12 anos esperando um transplante de rim. E a gente fazia semanalmente, né, o encontro da célula e pedindo por esse milagre. E em menos de 3 meses, né, depois, ela conseguiu o transplante. Então foi o primeiro milagre que a gente viveu aqui na Power. Não gostava de crente não, né? Eu comecei a ver a transformação dela, pessoal. Eu falei, deixa eu ir atrás desse negócio aí também. Se esse Deus consertou minha mulher, eu quero esse Deus pra mim aí. Sabina era brava. Pra mim, o mais impactante da Power, até hoje, foi o momento do nascimento da Liz, como família. Logo após ela nascer, a gente teve a notícia da complicação, de CTI, de decreto de morte, e a primeira pessoa que chegou lá foi o bispo e a bispa. A gente estava desesperado, realmente, Sabrina e eu, a gente achava que a Liz iria morrer. E o paizão chegou lá declarando, não vai morrer, não vai morrer. Foi. E a gente, no momento mais tenso, de repente, a gente estava dando gargalhada na sala. A mãe contando história dentro no do quarto, e aí aquele espírito de morte mesmo, sabe, naquele lugar, ele se foi e veio um espírito de vida, de família, de sobrenatural. De fato, a gente chegou e a gente vive, todo ano a gente consegue viver o sobrenatural de Deus aqui nessa família. Colhido muito. Eu cheguei no ano de amar. Foi no ano da campanha, né, dos balões que a Power fez no bairro. Eu estava vivendo os piores momentos da minha vida. Depressão, tristeza, não fluía, não vivi o propósito que Deus tinha para mim. Eu continuei a vinda e 2 domingos seguintes as pessoas já me chamavam pelo nome, como se eu já estivesse fazendo parte mesmo da família há muito tempo. Eu recebi aqui na Power uma alegria que eu não tinha. Eu recebi paternidade, eu recebi cuidado, eu recebi uma família. Pode parecer piegas, mas isso é uma verdade. Eu fui amada aqui. A frase que eu mais amo na Power é encontre família, encontre amor, porque aqui eu encontrei os dois. Nós chegamos no novembro de 2019, no ano da fé, e eu tinha ouvido a palavra Power e ela não saía da minha cabeça, e a gente estava no final de ciclo numa outra igreja, e a gente entendia que era pra gente mudar, mas a gente não sabia para onde, a gente estava perdido. Então a gente veio para Power para conhecer, e aí a gente teve uma confirmação de Deus de que aquilo era o que a gente estava esperando, mas a gente ficou frequentando e para saber se era aquilo mesmo que a gente estava vivendo e vendo era verdade. A gente estava procurando uma igreja, mas nós encontramos uma família. Foi muito importante encontrar a Power, porque logo depois, em 2020, veio a pandemia. Então, mesmo no momento de isolamento, nós nos sentimos conectados e acolhidos, né, pela família Power. Para mim, o que fez muita diferença essa questão dos departamentos, do servir, que eu vejo que todo mundo, as pessoas servem com alegria e você tem oportunidade de descobrir assim seus diferentes dons e talentos e colocar isso a serviço do reino. Nós chegamos no ano de 2020, que era o ano de romper. Nós chegamos muito magoados com o lugar que nós estávamos, com a casa anterior, e chegamos aqui pensando só frequentar. O que mais marcou foi a frase, não dá sermão, mas sermão. Então, quando nós chegamos aqui, nós não tivemos dedo, né, apontados para nós, mas nós tivemos abraços que nos acolheram. Foi um ano de romper, né, em todas as áreas da nossa vida, tanto espiritual, né, nós crescemos e melhoramos muito espiritualmente e recebido muitas oportunidades, né, através daquilo que nós aprendemos na Power, através também da generosidade e através também da honra, né? Então a casa que a gente está nos honra e nós aprendemos muito também em servir, então isso nos impulsionou e tem nos transformado a cada dia. Teve uma quinta Power que a bispa Dani perguntou cadê o Wagner, que ela tinha uma palavra para ele, e aí ela foi e ministrou sobre a vida dele, que ele era
fértil em tudo que ele fazia, em absolutamente tudo. Só que quem tinha o diagnóstico de infertilidade era eu e não ele. Então, quando eu ficava nos momentos de desespero com os diagnósticos dos médicos, ele me acalmava e falava: existe uma promessa, que ele não pegou a palavra só para ele, mas para nós, de que nós éramos fértil. Então, ele ia me acalmando em tudo. E cada vez que nós estávamos no culto e que era falado um testemunho de generosidade, até o mesmo uso de curas, no meu lugar eu falava: o próximo testemunho será o meu. E eu tive a oportunidade, né? Nós tivemos a oportunidade de testemunhar aquilo que Deus fez. Então, nós entramos no ano de romper e chegamos no ano de ser fértil com o nosso bebezinho aqui na barriga, e em breve a gente vai colher o fruto de ser fértil, assim como nós colhemos do ano de romper até agora. Nós chegamos no ano 2021, ano da realeza, e algo que assim deixou bem marcado foi a questão da família, de ser algo assim que a gente teve, né, prioridade, algo para ter uma base mesmo familiar. O que marcou a gente também foi crescer juntos na Power, né? A gente, desde o dia que a gente chegou, a gente não parou de crescer. A família cresceu, nós crescemos espiritualmente, fisicamente, mentalmente, e vamos avançando, sendo férteis, né? E crescendo cada dia mais. A gente tem um sentimento de gratidão mesmo, de ser acolhido por essa família Power. E assim, a gente quer somente esses 7 anos, né, que vai ser completados, cada dia mais avançar e produzir esse amor que a família Power sempre nos traz a cada dia que a gente está aqui. Nós chegamos em 2022, no ano de avançar, e nós chegamos depois de muito tempo sem congregar. A gente já tinha reconciliado, né, com Cristo, e mesmo assim a gente continuava à procura de uma igreja, de uma casa, e aí nós encontramos a Power. Para mim foi um reencontro, né? Sabe aquela sensação quando você tá longe da casa do pai e quando você volta? Então a Power para mim é estar em casa. Eu sei que quando o paizão fala que ele orava pelas pessoas que estariam aqui um dia, eu sei que no mundo espiritual nossa família era uma dessas pessoas. O que eu mais percebia antes é que essa falta de direcionamento que a gente tinha às vezes é porque nós não tínhamos pais espirituais. Todo filho precisa dessa liberação do pai para que ele consiga alcançar aquilo que Deus tem para ele, aquilo que ele tem como destino. Então, quando você encontra um pai, você encontra o destino, e esse destino destrava todo o seu futuro, porque você começa a ver para onde você está indo. Desde quando eu nasci, a gente nunca frequentou uma igreja e tal, e eu sentia muita falta dessa forma social de se encontrar com Jesus e ter comunhão com pessoas. E realmente aqui é minha família, eu me sinto em casa. E aqui eu fui muito acolhida. Então, eu cheguei aqui na Power agora, em fevereiro desse ano, o ano de ser fértil. E profissionalmente é um ano que eu estou realmente deslanchando. E o que me marca muito nessa igreja é a alegria, que é contagiante. Eu aprendi muito, venho aprendendo muitas coisas a respeito desse Deus maravilhoso, desse paizão, dessa mãezona, de todos os amigos que tenho feito aqui. E realmente tem marcado bastante minha vida, principalmente profissional.